E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa, Estudo das Obras de André Luiz, o estudo das obras, que relatam o mundo espiritual para todos nós. Esse livro que estamos estudando agora é o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito do Dr. André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 35, em que André Luiz está relatando o seu reencontro com Silveira, e pessoa em que, já conhecida dele, pela ocasião do pai do André Luiz ter despojado de todos os bens do Silveira por uma dívida que o Silveira tinha, e o pai não perdoou a dívida, tirando tudo da família, que tinha o Silveira, a esposa e as filhas, os filhos. E aí ele conta o comportamento do pai, só que aí no último programa nós lemos aqui que o André Luiz relata, o relato dele, que ele, André Luiz, encorajou o pai a fazer isso, como ele mesmo chama, a consumar o iníquo atentado, mas que na época ele achava certo. Nós lemos com esse raciocínio a questão de número 640, no número 640 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos dizem a Kardec que se aproveitar do mal é participar dele, não praticar o mal, mas se aproveitar do mal praticado de outro é tão culpado como se tivesse feito, que é o caso do André Luiz aqui, porque ele diz que encorajou o pai a fazer isso. Então, nós lemos isso e terminando o programa passado, nós estávamos falando sobre essa questão, de participar do mal, de fazer o mal ao outro, não sem raciocinar, sem ser indulgente, que é a recomendação que nos traz os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós sejamos indulgentes. E nós já tínhamos falado que íamos começar o programa lendo a questão de número 632, que aborda bem o raciocínio desse tema aqui, de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Quer dizer, o pai do André Luiz podia achar que ele estava certo, que tinha que cobrar a dívida, e o André Luiz incentivando também achar que estava certo, que tinha que cobrar a dívida, porque estava devendo, tem que pagar? A resposta é: Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. O que os Espíritos estão dizendo? O que Jesus faria no meu lugar? Não é? O que gostaria que fizesse comigo se eu estivesse numa situação do Silveira? Doente, sem poder trabalhar. À época, lembrando, não tinha INSS, a década de 30, não tinha, nós não tínhamos o que temos hoje. Se você ficasse doente... Isso se foi em 30, podia ter sido em 20, 10, eu não sei, a gente não sabe. Realmente, porque o livro foi escrito na década de 40, 30, o André Luiz, podia ser na de 20, realmente. Não tinha o que nós temos hoje na sociedade brasileira. Ficou doente, tinha que parar de trabalhar, e parou de trabalhar, o dinheiro não entrava. A não ser que você tivesse alguma herança, alguma coisa. Os dois filhos doentes? Não tinha, os dois filhos doentes. Era uma situação peculiar. Não era alguém que estava nem ligando aí para a dívida, gastando o que tem, o que não tem, o irresponsável. Não era isso. Não é isso. Então, são situações que a gente tem que raciocinar o contexto. Então, é isso que ele está falando, o que os Espíritos estão dizendo. Vede o que queria que vos fizessem ou não vos fizessem, no seu lugar. Mas isso. Aí ele não se colocou no lugar do Silveira. É mais um aprendizado para nós. Vamos continuar no parágrafo 8. A gente começou a ler, mas não terminou. Parágrafo 8. Queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas.
porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Mãe, para de chorar, que choroso, que tá chorando por quê? Ele tem que pagar a dívida mesmo, isso mesmo, pai, cobra, tira tudo dele. É isso, mais ou menos é isso. É isso que ele tá, no clichê mental dele, tá vendo as cenas todinhas. É isso que o está constrangendo. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. E aí tem um detalhe que a gente tem que se atentar, né? A questão de ser muito jovem ainda, né? É o espírito, nós, quando reencarnamos, nós prometemos. Os espíritos dizem que nós somos os campeões da promessa. Prometemos sim, pedimos, né? Mãe, eu não pedi para vir seu filho. Muitas vezes o jovem fala isso. Eu não pedi para vir seu filho. Realmente, meu filho, a gente tem que responder assim. Você não pediu, você implorou de joelhos. Deve ter implorado, né? Então, por que ele fala muito jovem? Por que a gente tem que raciocinar? Porque os espíritos nos dizem que a adolescência é o período em que o espírito está realmente encaixado ali. Ele está realmente mostrando a que ele veio. Que a criança tenra ali, às vezes levada, às vezes não levada, às vezes ela não demonstra ainda. Mas na juventude, o meio já está totalmente influenciando a ele. Ele mostra a reação que ele vai ter ao meio que ele está. Na família, na convivência, na escola, ou no trabalho. Então, ele vai mostrar quem ele é. Nós mostramos quem nós somos na medida do nosso comportamento de reagir às situações que nos aparecem. Então, no caso do André Luiz aqui, ele, quando nós falamos reiteradas vezes, ele não é a primeira vez que ele aporta aqui a colônia. Já foi demonstrado isso aqui, algumas vezes. As pessoas o conhecem, mas pela caridade ninguém fala, não é? A harmonia que tem que se manter. Então, ele deve ter prometido de novo, mas voltou novamente. Isso acontece, nós vamos reiterando os nossos erros até o dia que nós acordarmos realmente para a verdade, para a realidade da vida e mudarmos o nosso comportamento. Então a juventude é essa fase que o espírito está reiniciando ali, na realidade, a sua nova luta. É por isso as tentações da juventude. E ele continua. Você quer falar alguma coisa? Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Apesar que tem muitos jovens que a gente tem contato, graças a Deus eles estão chegando aí mais ainda em números, né, tá aumentando, que você chega perto, né, é tão bom, o comportamento deles até nos constrange. Pessoas, adolescentes, os seus 13, 14, 15 anos. Né? São situações que estão acontecendo, né? Os espíritos superiores estão reencarnando para nos ajudar nessa transformação do planeta. E quando ele coloca aqui que ele não conseguia enxergar as necessidades alheias, a gente tem que parar e ver se a gente também não está nesse comportamento. Porque a gente, então, que se diz religioso, de todas as religiões, né? Nós, de alguma maneira, temos que enxergar o sofrimento alheio. Não que tenhamos a pretensão de resolver todas as dificuldades, porque a gente não tem essa condição, mas que a gente tem que entender. E aí, a gente, nesse entendimento, nessa compreensão, a gente vai desenvolvendo algo que é muito importante para nós, que é a compaixão. Porque quando a gente enxerga que o outro tem dificuldade, a gente consegue muitas das vezes desculpar o comportamento da pessoa. Então, a compaixão é algo que nasce quando a gente realmente consegue enxergar a necessidade alheia. No livro, o nome do livro é Ceifa de Luz. No capítulo 15, ele vai falar sobre a compaixão. Ele vai dizer que é a conquista da compaixão. Que a compaixão é uma prática que a gente deve exercitar todos os dias. E que a compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Mas todo mundo deve adquirir
essa compaixão construindo ela, como todas as outras virtudes, ela não vem pronta. Elas chegam para nós, né, elas já estão em nós em estado latente, em germe. Nós é que precisamos exercitá-las. Então, a compaixão, segundo o Emmanuel, é um germe que precisa ser desenvolvido pela prática. E uma das regras, né, vamos dizer, um dos exercícios é você enxergar o problema do outro. Não é você enxergar no sentido, não é que você vai ter capacidade de resolver, porque às vezes você não tem, mas você pode aí, enxergando a necessidade do outro, você desenvolver um entendimento sobre o comportamento dele. Foi o que o André Luiz, nem o pai dele, à época, quiseram ter em relação ao problema da dívida lá do seu Silveira e da sua família, né? Porque deu problema para todo mundo. Então, ele vai dizer aqui que ele só olhava os direitos da casa dele, né, Marco? Aqui, continuando. Ele via apenas os direitos da minha casa e nada mais. Ele não queria saber do problema dos outros. Porque você pode não ter o recurso material para ajudar, mas você tem o recurso da conversa, você tem o recurso da atenção, de dar ouvidos, né, para a pessoa pelo menos desabafar. Isso você pode. Quando você faz isso, você está enxergando a necessidade do outro. Você está começando a exercitar a compaixão. Porque aqui no planeta em que nós habitamos, que é um planeta inferior, porque quem o habita é inferior, que somos nós ainda não temos essa virtude. Nós precisamos desenvolvê-la como tantas outras. Então, a gente precisa praticar, tentando, né, um dos primeiros exercícios é enxergar o outro. É sair do seu próprio problema e ver que todo mundo tem dificuldade. Porque o André Luiz só queria saber dele e da família dele. E como diz aquele personagem do Chico Anísio antigo, que era um político, o resto que se exploda. Ele, né? Justo Veríssimo. Era o Justo Veríssimo? Isso, olha, o Paulo tem que morrer. Então, e ele não falava? O que me interessa é a mim, o resto é que se exploda. O André Luiz estava nesse comportamento, mas não é assim perante Deus. Nós somos todos irmãos, querendo ou não, não é? Nós somos todos irmãos. Então, nós, como irmãos, a gente tem que ter o cuidado com o outro, pelo menos a nível mental, de carinho, de fazer uma oração pelo outro. E isso a gente tem que começar a praticar, não é? Para a gente poder ter o direito, olha aí o direito novamente, de habitar a Terra quando ela passar a um novo estágio evolutivo, que é a condição de planeta de regeneração, porque já está marcado pela providência divina o momento em que a Terra irá subir a um novo patamar, conosco ou independente de nós. Ela vai, né? Ou sem nosco, vamos dizer assim. Ela vai. Então, que a gente procure praticar os ensinamentos de Jesus para que a gente tenha condições de viver na Terra regenerada. Em Jesus temos o exemplo máximo de todos os ensinamentos, é claro, né? E a respeito de compaixão, no livro Vinha de Luz, no capítulo 6, o Emmanuel pega um trecho do Evangelho de Marcos, em que Jesus diz assim: tenho compaixão da multidão. E num trecho dessa página, o Emmanuel comentando, ele diz assim: Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Então, é alimentar a esperança da pessoa, é a grande compaixão que nós temos que ter também. Compaixão da multidão, compaixão, como a Teresa relatou, é reconhecer o sofrimento que está ao redor de nós e
não se comprazer com ele, mas sim... E nem tirar proveito, nem né? tirar proveito, muito menos, mas sim se condoer. Até mediante, o nosso coração ainda não tem essa compaixão, até mediante um raciocínio lógico, nós vamos reencarnar. E amanhã nós podemos estar na mesma situação daquele que nós menosprezamos uma ajuda, seja lá qual for. Seja lá qual for. Então, aproveitar as oportunidades de ajuda, daqueles do dia a dia, né? Ter compaixão. O que eu faria na situação dele? Como é que eu ia reagir? Como é que eu ia conseguir? Se eu estivesse na situação dele, eu sei a história familiar dele, eu sei a história dele, como é que eu ia fazer? Esse treinamento tem que ser dia a dia, meus irmãos. É muito difícil para nós. Nem imaginem que nós aqui temos a compaixão. Que também não temos, mas nós temos que reconhecer. Estamos no exercício. Estamos no exercício, exatamente. Então, continuando. Né? Via apenas... Parágrafo 8, finalzinho. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. Então é o egoísmo, né? O egoísmo real. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Então esse trechinho aqui também é um detalhe para a gente raciocinar. Vi apenas os direitos da minha casa e nada mais. Eu quero os meus direitos, eu não quero os direitos dos outros. A gente vê muito hoje em dia a mídia, né? O acesso que nós temos a informações quase instantâneas a todo momento, de muitos reclamando dos seus direitos. Mas e os deveres? Né? E os deveres... pula. Esse geralmente a gente pula. Porque os deveres, principalmente os deveres reais, esses principalmente deveres reais, eles estão todos eles relatados nos ensinamentos de Jesus. É o nosso dever para com o próximo. Como é que nós vamos amar a Deus se nós não amamos o próximo e nem a nós mesmos? Que é o ensinamento que ele nos dá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi o que ele respondeu para o doutor da lei. Né? E aí o doutor da lei pergunta, mas quem é o próximo? Querendo dar vamos dizer assim, um checkmate em Jesus ali. E Jesus o responde com a parábola do bom samaritano, dizendo que o próximo é o caído na estrada, seja ele quem for, esse é o próximo, que é a compaixão que nós estamos falando. Então, direitos, realmente, você tem que ver os direitos da sua casa, mas o problema é esse apenas, que ele está falando aqui. Esse apenas. Então, temos sempre que raciocinar que a reencarnação é uma realidade para todos, mesmo para aqueles que, independente se você acredita ou não, ela existe. Não tem problema. De Deus. É lei de Deus. A lei é cumprida. Então a gente tem sempre que se colocar no lugar do outro, num amanhã, num futuro nosso, né? Próximo. Talvez próximo até. Então, continuando. Inútil qualquer argumentação materna. Não adiantava a mãe falar com ele, falar nada. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Extrema penúria tem necessidade até às vezes de comida. Sim. Né? A gente não sabe, ele não conta os detalhes aqui. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que certo nos devia odiar. Não é... racionalmente falando, é lógica, né? Por isso o constrangimento dele, com o comportamento do Silveira, com ele. É o mesmo Silveira que foi banido. É o mesmo Silveira, e ele é o mesmo André Luiz, a morte que é a continuidade da vida. Porque eles poderiam realmente ter se tornado obsessores. Isso. Né? Obsessores da família. Poderiam ter se tornado obsessor do pai do André Luiz, que está lá naquela região, né, trevosa. Eles poderiam, porque se passaram penúria, provavelmente desencarnaram mais cedo, né, do que talvez se tivessem uma vida, né, mais farta, mas poderiam ter se tornado obsessores. Por muito menos a gente tem relato de pessoas que se tornaram obsessores porque o outro não cumpriu uma promessa. Está lá no livro Grilhões Partido, Isso. do Divaldo Pereira Franco, que conta a história de um obsessor que, né, vai prejudicar uma família
porque o pai, que estava numa guerra, o pai da moça que é obsediada, ele participou de uma guerra, e nessa guerra um rapaz pediu um favor a ele, um rapaz na hora da morte pediu que ele contatasse a família dele para dizer que ele tinha desencarnado, só que a guerra acabou, esse senhor voltou para casa e esqueceu a promessa que fez. O espírito não esqueceu. E aí partiu para a cobrança e ficou chateado com esse senhor, né? Como ele não tinha um acesso direto ao senhor da família, ao pai de família, ele tinha acesso à filha desse senhor, que prometeu e não cumpriu. Ele começou a obsediar a menina, a mocinha com 15 anos. Então imagina, se por causa de uma promessa não cumprida, você pode receber o assédio de um espírito, porque você empenhou tua palavra, né? E não cumpriu, imagine uma situação dessa aqui, em que você, por não ter tido uma compaixão pela dor de uma família, você levou eles de alguma maneira, né? Impulsionou eles para penúria, como ele coloca aqui, né? A penúria extrema. Essa família poderia ter se tornado realmente o obsessor. E qualquer um de nós. E agora vamos trazer para nós. Porque nós, aqui na Terra, como disse Jesus, o escândalo é necessário. Ai por quem o escândalo venha. Então isso quer dizer o quê? Aqui na Terra, todos nós vamos ainda passar por situações que aos nossos olhos são um mal. É um escândalo, é uma coisa ruim. Mas que quando isso aconteça conosco, que a gente se lembre, possa se lembrar, né, que Deus nos ajude para isso, para que a gente se lembre do perdão. Porque Jesus falou que à medida em que perdoarmos, nós seríamos também perdoados. Que a gente, quando sofra alguma coisa desse tipo aqui, alguma traição, alguma injustiça, que a gente seja vítima de um crime, que a gente, quando desencarne, não guarde essa mágoa. Porque senão, ao invés da gente evoluir como o Silveira fez, porque ele perdoou, conseguiu perdoar, ele conseguiu evoluir. Se ele não tivesse perdoado, ele teria se tornado um obsessor e teria paralisado a sua caminhada evolutiva. Então, isso é um recado para todos nós, né? Nas entrelinhas, dizendo para nós, olha, quando vocês desencarnarem, não levem mágoas, tente perdoar o que aconteceu com vocês, porque senão a nossa condição no mundo espiritual pode ficar bem complicada. O Silveira, porque perdoou, olha só, já está um trabalhador em nosso lar, já está trabalhando, e lembra, é aquele trabalho que o bônus horas é duplicado, porque lida com doentes, lida com gente perturbada, né? Vai lá nas trevas, é um trabalho, entre aspas, sacrificial. Então, olha como a condição do Silveira está excelente, né? Que nós possamos, com certeza, nos espelhar no comportamento do Silveira e não do pai do André Luiz, no nosso comportamento do dia a dia, né? Que Deus nos dê força para isso, porque a gente sabe que sozinho também a gente não consegue, né? Que o nosso anjo da guarda possa nos amparar no momento da nossa desencarnação e que a gente possa nos lembrar dos nossos estudos, da mensagem de Jesus e continuar a nossa caminhada evolutiva. Então pegar, né, o exemplo do Silveira e colocar no nosso dia a dia e começarmos a treinar isso, né? Essa indulgência. Treinar para pensar, raciocinar, aquele que tem muita dificuldade, o que é o certo, saber, né, o que é o certo, o que eu deveria fazer e ainda não faço. E é o que a Joana de Anjos nos recomenda. Nunca diga não consigo, diga não quero. Porque toda vez que eu digo não consigo, eu me mantenho na preguiça. Eu não quero, a responsabilidade é minha. Mais uma vez estamos terminando mais um programa. Com a graça de Deus, muito obrigado pela oportunidade e pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos vocês, aos vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.